Senhoras e senhores, tudo bem com você? Chegando o Rap Show na área, no oferecimento da PAPMED, a casa mais confiável do Brasil. Aqui nós temos a melhor ODD do mercado e eu garanto para você qualidade, segurança, é aqui, link na descrição. Estamos aqui na porta da ida para o gramado aqui da Arena MRV, onde o Atlético hoje conseguiu a proeza, porque não tem palavras diferentes dessa, proeza de conseguir um empate com o Fortaleza. Um jogo que estava 3-1 para o Atlético tomou 3-2 Davidson e um 3-3 Davidson. Na minha opinião, uma partida muito feia, uma partida onde no segundo tempo fomos muito mal. Mas nós vamos falar tudo isso para você no oferecimento dela, da Brussels, um brinde a você, um brinde a Brussels, a cerveja por uma arte do torcedor alvinegro. Não se esqueça, meu amigo, proteção veicular é na Carvisa. Afinal de contas, proteger você está no nosso DNA. Desembola. Precisou de grana? Desembolo para você de 12 a 18 vezes. O link está na descrição. Instituto CESP diz Calvície nunca mais é o Rap Show. Rapaz, no jeito. Olha, se você precisa trocar o seu pneu, é Tico Pneu. Você vai ter 13% de desconto com a gente. O link está abaixo, então corre pra cá e não jogue fora essa oportunidade. Bora falar de Galo agora. Vamos começar falando do jogo em si. O Scarpa na reserva, o Atlético entra com um time diferente, entrou com Everson, Tressoldi, Sarabia, Vitor Hugo, no meio de campo de Igor Gomes na volância, junto com Alexander, aberto de um lado, Arana, do outro lado, Rony, e subindo muito, Bernard na criação, Hulk e Dudu lá na frente. O Atlético parecia ser implacável, Fortaleza não dava mole, Fortaleza também vinha pra cima, mas o Atlético era mais agressivo e conseguiu achar o seu primeiro gol. 1-0, jogada do, passe sensacional, uma triangulação e o Hulk chegou finalizando. Já o segundo gol, o Atlético também brigou bastante, lutou bastante para fazer e fez 2-0. Fomos para o segundo tempo, cara, numa tranquilidade danada. Não podemos deixar de dizer que o Fortaleza agrediu, atacou e foi para cima, mas o Atlético era melhor até então. O Atlético era mais agressivo, o Atlético era um time que parecia que poderia golear. Beleza? Voltamos. Mas parece que o time do Atlético ficou no vestiário, cara. Parece que a equipe do Atlético não voltou. Parece que a equipe do Atlético desistiu. Essa é a grande realidade. O Atlético não voltou. E isso me deixou indignado. O Fortaleza conseguiu diminuir para 2-1. O Atlético deu uma resposta logo em seguida. Fez o 3-1. Parecia que a coisa ia andar para o nosso lado. Mas não andou não, senhoras e senhores. Não andou não. Porque rapidamente o Fortaleza foi lá e de forma, papum, essa é a palavra certa, rapidamente fez o 3-2, foi levando o jogo e fez o seu 3-3. Na minha opinião, o São Paulo é muito responsável por tudo isso, afinal de contas as substituições foram horríveis. A entrada do Gabriel Menino e do Natanael comprometeram o nível tático e técnico do jogo. Os dois não conseguiram entregar o mínimo. Para que você possa ter ideia, mesmo jogando pouco tempo, como foi o caso do Gabriel Menino, uma entrada até que parecia que era para matar tempo. Uma entrada que parecia até que era para matar tempo, surtiu qualquer efeito, ele não teve uma ação defensiva sequer. Uma ação defensiva sequer. Então assim, cara, é triste, porque hoje era para estarmos em 8º lugar, hoje era para estarmos a 5 pontos apenas do Fluminense e continuamos o quê? Continuamos aonde? 7 pontos. Não vamos alcançar os caras têm que perder 3 e a gente ganhar 3. Rap, mas nós não temos que ter essa preocupação. A nossa preocupação tem que ser sul-americana. Vencer lá na Sul-Americana. Concordo em gênero, número, grau. Mas daria uma tranquilidade a esses jogadores e uma vitória contra a equipe do Fortaleza. Porque lá com o Bragantino, vamos ser sinceros, nós vamos jogar em Bragança Paulista com o Bragantino louco para poder vencer, a gente poupando, segurando, tirando o pé, meu irmão, porque não dá para poder correr atrás na loucura. Bom, vamos ver os melhores momentos de Atlético e Bragantino agora aqui no canal Alvinegro.
mal, né? Falei Atlético e Bragantino, era Atlético e Fortaleza. Eu já tô na semana que vem, rapaz. Tamo aí, vocês viram os melhores momentos aqui no oferecimento da PAPBet. Meu amigo, as imagens são dela. Não se jogue fora dessa oportunidade, se divirta pra valer, TC se aplica e lembre sempre, aqui é pra divertir, tá? Não é pra viver disso não, é só pra maior de 18 anos. Bom, depois disso, meu amigo, nos melhores momentos, a gente pode dizer o seguinte, cara, o Atlético controlou o jogo, essa é a grande realidade, o Atlético foi melhor do que a equipe do Fortaleza, é uma realidade, a gente não precisa fugir disso, mas o segundo tempo já não foi tão assim, o segundo tempo já foi um tempo mais equilibrado, Fortaleza foi bem, Fortaleza encontrou os seus gols, e o Atlético não, né? É uma pena, é aquele empate que parece derrota, né, gente, porque o Atlético, assim, 3-1, jogando melhor, um primeiro tempo envolvente, o Fortaleza diminuiu, o Atlético estava jogando mal, o Fortaleza foi lá e diminuiu, o Atlético rapidamente fez o 3-1, ou seja, parecia que ia ser aquele jogo controlado. São Paulo falou muito nisso na coletiva, e aí, cara, mas o que me incomodou mesmo é que é o seguinte, vamos lá, um segundo tempo que o time voltou muito pior, indiscutível, voltou muito pior, mesmo as mexidas não surtiram um efeito, isso mostra aquilo que eu sempre falo para vocês de banco, mas para mim, eu acho que se tivessem entrado com o Biel para puxar aquela bola mais para frente, para segurar a bola lá na frente, em vez do, desculpa o termo, eu não gosto de ir direto, mas o Gabriel Menino tá jogando nada, essa é a verdade. Entrada do Gabriel Menino, o Natanael, cara, todo jogo joga e todo jogo joga mal. Já tem tempo que o Natanael não rende absolutamente nada, e tem defensoras do Natanael aqui, ó. Você defende o Natanael, a verdade é essa. E sabe qual vai ser seu mal? Vai morrer abraçada com ele. Vai morrer abraçada com o Natanael. O Rony eu defendo também. Então assim, ó, Natanael, infelizmente, Natanael, você não tá conseguindo, cara. Não sei o que tá acontecendo, eu já te defendi muito. Falei que você jogou muito bem no primeiro semestre, mas o segundo semestre seu é horrível. É horrível, meu velho. Infelizmente, seu segundo semestre não é bom. E aí, infelizmente, você entrou mais uma vez e não foi bem. Perguntei ao Sampaoli sobre essas entradas. Então vamos ver o que ele disse logo depois aí do jogo. Pergunta do Hoje Tem Galo, do Rap Show, ao Sampaoli. Rap Show do Hoje Tem Galo, boa noite. Hoje você optou pela entrada do Natanael e também do Gabriel Menino. Eu gostaria que você explicasse o que você imaginou com essas modificações, o que você pensou taticamente, visto que o Gabriel Menino, nas últimas 5 partidas que ele entrou no jogo, ele teve praticamente 0 de ações defensivas. Até passes ele acerta, mas ações defensivas, nesse jogo, por exemplo, foi 0. Gostaria que você explicasse o que você entendeu que poderia ser feito ali. Muito obrigado. No, entendimos que teníamos que, faltando 5 minutos, poner gente fresca porque el partido estaba pidiendo evitar contra y tener control de balón y Gabriel tiene control de balón. Tampoco es un jugador que tiene grandes recuperaciones de balón en su historial. La entrada de Natanel era jugar con un quinto tapando la entrada de Moisés por izquierda. Información que te va dando el partido. O sea, te vuelvo a repetir, hasta el 3-1 el partido estaba totalmente controlado, superado el equipo rival y el árbitro lo puso en juego al partido. El árbitro puso en partido a Fortaleza, donde estava totalmente superado. Bom, tá aí, vocês viram a resposta do Sampaoli sobre o tema. Bom, talvez tenha convencido a você, talvez não, vamos esperar para ver aí, cada um com a sua opinião. A mim não convenceu, a mim foi uma resposta que não encontrou sentido. A mim o Sampaoli, é a minha opinião, tá? Na minha opinião, o Sampaoli, ele apenas fugiu da questão. A verdade é que ele colocou o Gabriel Menino para fazer uma questão defensiva, para ajudar ali no meio campo, e o Gabriel Menino não conseguiu entregar. O Natanael do outro lado também não conseguiu fechar os espaços, não conseguiu produzir muito bem, e o Atlético acabou. Era aquela hora, gente, do seguinte, gente, vamos segurar esse empate aqui, dando bico para frente, e todo mundo aqui atrás, e deixa os caras virem e vão travar. Não. Numa bola perdida lá na frente, contra golpe, os caras encontraram o gol deles. É duro, né? É duro, mas é a realidade. Bom, vamos ver agora o que disse os jogadores logo depois do jogo. Vou passar 2 entrevistas curtinhas para você aí agora. O ataque vem produzindo mais gols, vem saindo mais gols, então vamos falar de uma coisa positiva hoje. Vocês estão cada dia mais confiantes, está todo esse rodízio entre aspas dos jogadores de ataque, está ajudando
Porque o Atlético está jogando melhor no ataque, está fazendo mais gols. O que você acha que está acontecendo para essa melhora tão substancial nos números de gols que o Galo tem feito? Eu acho legal isso, eu também tenho esse sentimento. Eu acho que um pouco é da organização do Sampaoli, que ele passa para nós no ataque. Acho que a gente, como ele gosta mais de jogar com a bola, os atacantes precisam gastar menos energia para marcar. Não que eles não marcam, mas eles gastam menos energia do que ficar correndo igual, tipo assim, e nem que outro treinador, pelo amor de Deus, nem que outro treinador fazia isso. É o estilo do Sampaoli. Hoje, na minha opinião, os atacantes eles poupam mais energia quando sem a bola, e quando a gente tem a bola, pelo fato de cuidarmos melhor da bola, eles não precisam ficar se desgastando quando está sem a bola. E quando tem a bola, está mais desgastado e pode produzir de maneira mais eficiente. Além de saber que tem uma organização na frente. Eu, de memória, não preciso ficar olhando o tempo todo, saber que o Bernard vai estar ali, o Arana vai estar ali, o Hulk vai estar ali, o Dudu lá, o Rony lá. Entendeu? Então essa organização facilita não só os meio-campistas, mas como os atacantes, e ajuda a ter essa conexão entre os jogadores, que eu acho que isso está sendo muito positivo desde a chegada do Sampaoli, que foi uma coisa que ele agregou a nós. Acho que o jogo foi desencadeando isso, então a gente tem que saber que a gente tem que estar concentrado, porque é uma boa equipe, estava muito bem no jogo também, então acho que foi mais a circunstância do jogo. A gente só tem que estar ligado e não acontecer mais isso. Cada dia mais titular no Atlético, né? Acredito que o empate hoje teve um gosto amargo, né? Pela forma como foi. Mas queria você se autoavaliando pelo nível de desempenho e por ter reconquistado aí a vaga tão rápido. Bom, eu acho que eu fico feliz de poder estar voltando para a equipe titular. Eu acho que eu tenho que continuar trabalhando firme para continuar elevando o meu nível. E isso é bom para a equipe, porque quanto mais competição interna mesmo, boa competição a gente fala, né? Que é bom que o nível da equipe vai aumentando. E fico feliz por isso de estar ajudando a equipe, mas a gente tem que saber que todo mundo tem que estar bem concentrado, todo mundo tem que estar bem ligado, porque um jogo como esse a gente não pode dar essa brecha de sair com um empate assim. Mas a gente tem que continuar trabalhando, cara, porque a gente tem bons jogos agora pela frente, jogos importantes antes da final. E a gente tem que estar bem concentrado para não dar mole na final e sair com o título. Alexandre, o que você acha que aconteceu? Porque o Atlético fez um bom primeiro tempo, vira com 2-0. A impressão era que seria um segundo tempo tranquilo e de repente um empate 3-3 que não estava no script. Né? Acho que foi uma falta de desatenção mesmo, né, em alguns lances assim. Que a gente sabe que era uma boa equipe, o time da Fortaleza é boa equipe. Então a gente tem que estar bem ligado do início ao fim, não pode dar nenhuma brecha, porque quando você relaxa um pouco acaba acontecendo isso, porque eles não são bobos também. E acharam um gol ali, então eu acho que a gente tem que manter isso, botar bem concentrado as partidas pro segundo tempo e para poder manter um placar sólido e sair com a vitória do jogo. Esse pé enfaixado aí é um problema, Alessandro? E tem um jogo com o Bragantino nesse meio. O jogador pensa mais em descansar ou você acha que 10 dias é muito tempo e pode perder o ritmo? Assim, qual que é a preocupação? Não tem descanso. Sabe que são jogos bons para a gente poder se preparar para a final. A final não se prepara um dia antes. São ao longo do ano que a gente está trabalhando para isso. E com certeza a gente vai ajustar o que tem para ajustar. A gente vai estar firme, trabalhando firme para poder chegar bem na final. Não tem descanso e a gente sabe disso. É um título muito importante para a gente. Então a gente tem que buscar isso. Bom, tá aí, né? Vocês viram que disseram de melhor aí Hulk, Everson e outros atletas que passaram aqui na zona mista. Muitos deles não quiseram passar, porque é o seguinte, gente, zona mista é aquilo ali, ó. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Os jogadores saem lá daquela porta lá do fundo, passam por aqui, tá certo? E vão para aquela direção que é onde fica o ônibus, tá? Só que é o seguinte, os jogadores no Campeonato Brasileiro, diferente do que é na Conmebol, eles não têm obrigação de passar aqui, passa quem quer. Então a maioria dos jogadores passaram ali, ó. Sabe aquela parede ali, ó, do fundo, aquela onde está o hidrante vermelho? Pois é, eles passam por ali e já vão lá pro ônibus. E ali onde vocês estão vendo ali, que tá vazio agora, fica ali um gradeamento, um negócio ali que impede você de acessar os jogadores. Ali agora já guardaram tudo, já não tem nada. Então muitos jogadores optaram por não falar, optaram por não conversar, optaram por não dialogar nesse momento. Assim, é normal, é assim que segue o mundo. Bom, vou falar para vocês aqui agora uma opinião muito forte, né, sobre esse momento do Atlético, que eu venho falando nas lives para vocês e é o meu ponto de vista. Olha, o Atlético para ganhar a Sul-Americana tem total condição.
Primeiro que mesmo que o Atlético estivesse pessimamente, horrivelmente, horripilantemente, quando você fala de Copa você tem sempre chance de ganhar, sempre chance de ganhar, porque é um jogo só, é um esforço, é um momento fora da curva, é uma tentativa ali fora do que se trabalha. Então, velho, você sempre tem essa oportunidade numa Copa, mas o time do Atlético, o elenco principal, o time principal é bom, mas o elenco, quando você precisa acionar um banco para você segurar um jogo, quando você precisa acionar um banco para você ter um certo volume de jogo, quando você precisa acionar o banco para que realmente as coisas funcionem, não dá, cara, não dá. Daqui a pouquinho. Então, assim, quando você vai acionar o banco, cara, você não tem um banco de qualidade. Você não tem jogadores que entregam, você não tem jogadores de bom nível tático, técnico, que vão fazer a diferença. E eu acho que isso daí é o principal, cara. Hoje o Atlético não tem esses atletas. E diante de você não ter esses atletas, você não consegue ter um bom desenvolvimento de futebol. Você não consegue ter um bom desenvolvimento do time. Você não consegue fazer com que o time jogue aquilo que é necessário para ele. Pelo menos é a minha opinião. Não sei se você concorda comigo. Bom, senhores, agora tá menos barulho aqui, então talvez o microfone esteja muito melhor do que jamais esteve, né? Olha lá o nosso amigo lá editando vídeo, ó, sentadão lá. Ô, camisa 12, hein? Trabalha até de madrugada. Bom, vamos lá, galera. Agora algumas notícias que estão na capa, que vão te mostrar coisas que a gente conseguiu aqui entender, coisas que a gente tá apurando há algum tempo, tá? Vamos lá. Cara, já existem jogadores do Atlético, já existe movimento do Sampaoli para reforçar esse time, tá? O Sampaoli, ele trabalha já nos bastidores com uma lista repleta e a gente conseguiu descobrir uma coisa muito interessante para te contar. Existe aí no mínimo 5 nomes que o Sampaoli, nomes, posições na verdade, né? Não falei palavra errada, não é nome, é posições que o Sampaoli já solicitou de reforços, tá? E ele já disse o seguinte: eu preciso dessas 5 para qualificar e subir o time, tá? É até a capa do título aqui, para subir o time, para elevar o time, para melhorar o time. Sem esses 5 não tem condições de subir o nível desse time, então eu necessito neste momento de pelo menos mais 5 jogadores para elevar o time, e o Atlético trabalha com isso. Obviamente você falar de qualidade e de custo ainda não dá, porque com Libertadores é um custo, sem Libertadores é outro custo, irmão. Não adianta você querer ir do outro lado da tela brigar comigo, me xingar, criar tumulto pro meu lado, e eu não tenho responsabilidade nisso. Isso daí é a lá Sampaoli. Então esse é o primeiro ponto que está aqui no título desse vídeo, né? Onde 5 nomes, os 5 posições são as posições trabalhadas para reforçar o Galo em 2026. Aí qualidade, tudo é outra coisa. Bruno Musi, saída de Bruno Musi. Conversei com algumas pessoas, cara, parada do Bruno Musi é a seguinte: o Bruno Musi já queria sair do Atlético desde 2024, por isso que agora vocês vão lembrar, cara, que teve o nome do Marcelo Paz circulado para ele ser um CEO lá em cima, aí teria o Vitor seria o diretor de futebol, o Bruno Musi seria um co-chefe CEO, então eu tinha toda aquela ideia, aquela coisa toda e tal, enfim, né? Aí não aconteceu porque o Rubens Menin interviu, que é um dos títulos dessa capa. Ele foi pessoalmente, interviu nessa situação, solicitou, conversou com o Bruno Musi para que ele não saísse. E por isso ele... Opa, tá balangando aqui igual sei lá o que aqui, ó. E por isso ele não saiu, tá? E ficou mais um ano. Então Rubens Menin fez essa intervenção. Rubens Menin atuou para que isso não acontecesse, mas todavia não adiantou muito, né? Porque acabou que no ano seguinte o Bruno Musi saiu. O Atlético tem muitos problemas, muitas dificuldades, algumas coisas que não são tão tranquilas, então não é fácil lidar, mas o Bruno Musi correspondeu bem. Agora vamos para outra parte do título aqui, né? Falamos aí de saída, falamos de Bruno Musi, da intervenção do Rubens Menin, dessa exclusiva sobre posição aí de reforço. Agora vamos falar aqui se vai ter mais demissão no Galo, e muita gente está falando de demissão do Vitor. Muita gente falando de demissão do Vitor. Gente, conversei com uma pessoa, vem cá, Léo, até participa isso aqui, ó. Conversei com uma pessoa hoje pela tarde, isso aqui é exclusivo aí do canal Alvinegro. Muita gente falando assim, né, o Vitor tem que ir embora, o Vitor tem que sair do Galo, né? Ele é o diretor de futebol, enfim. Não vou nem pegar de uma modo geral aqui, querendo ou não, saída do Vitor. Mas a grande questão que fica é o seguinte, aí depois eu vou te contar o que eu vou te contar o que eu apurei. Conversei com algumas pessoas do Atlético, não está sendo cogitado nesse momento a saída nem de Paulo Brax nem de Vitor do Atlético, é o que me informaram ali, né? Mas vai
vir um novo chefe direto e talvez ele queira fazer alguma essa pessoa ainda me disse isso, uma transformação na questão administrativa geral do Galo. Porque se você parar para pensar, tem muito chefe do Galo, né? Você tem o Brax, que é CEO de futebol, aí você tem o Vitor, que é diretor de futebol, mas lidar mais com o time principal, mas você também tem gerente de futebol, você tem o Andreato também, que atua, ou seja, você tem um monte de gente mandando ali. E eu questiono essa pessoa e falo que por eles não. Pela alta cúpula atleticana, não. Então, Vitor e Brax permanecem. Agora eu pergunto pra você, meu amigo, a sua opinião. Aí a opinião. Brax e Vitor, você manteria os dois ou não? É algo que tem que ser muito conversado, né? Igual eu partilho da mesma opinião de você, até nessa apuração, da questão de chegou um, tem que redefinir tudo. Por que tá mudando? Quais são os preceitos para se tomar essa decisão do Bruno sair e dele chegar? Ele chegou com qual respaldo? Quem está respaldando ele? É o Rubens? É o Rafael? Como que está sendo essa estruturação? A partir daí a gente vai ver. O que não pode acontecer para mim é realmente o que você falou. Você tem nomes importantes como o Brax e o Vitor, mas você não pode dividir ali a cabeça do jogador, né? Para quem que eu vou responder, a quem que eu vou cobrar. Logicamente, existe uma hierarquia, mas você não tem uma representatividade. Então, o que falta no Galo para mim hoje, eu acho que é isso. Você tem peças que merecem respeito, ok, mas o jogador precisa de uma referência. Não pode ser o Rubens toda vez que tiver um problema. O jogador não pode confiar só na palavra do Rubens. Então, para mim, fica ali diretamente com os jogadores, mas que tem essa representatividade. Tá aí. Pedrosa, camisa 12, tamo junto. Um abraço, meu amigo. É isso aí, senhoras e senhores, vocês estão cientes de tudo, sabendo de tudo. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação. Eu te encontro meio-dia. Aí nós vamos fazer aquela resenha sobre esse desastre que foi o empate de Galo e Fortaleza. Um grande abraço, fiquem com Deus e valeu. Vontade de chorar e morrer. Só isso. Vontade de cair aqui.